Um acompanhamento a um carro considerado suspeito na Avenida Potivelho nesta madrugada resultou em troca de tiros. A Polícia Militar divulgou a imagem da viatura perfurada por bala. No veículo suspeito estava Gabriel de Oliveira Silva, o Gabrielzinho, foragido da Justiça, com mandados de prisão em aberto, investigado por crimes como homicídio e organização criminosa. De acordo com a polícia, ele liderava um dos núcleos mais fortes do Comando Vermelho em Teresina, sediado no bairro Mafrense. Você está vendo as imagens aqui do trabalho do BEP, que esteve envolvido nessa ocorrência. Esse é o veículo que foi acompanhado. Dentro dele havia uma mulher que estava acompanhando o Gabrielzinho e ela saiu ilesa dessa ação que aconteceu lá na Zona Norte de Teresina. Aí a viatura perfurada. De acordo com a Polícia Militar, um tiro disparado na direção da guarnição que revidou e aí terminou sendo acertado, atingido pelos disparos de arma de fogo. Esse rapaz, que é o Gabriel, estava sendo procurado há pelo menos um ano. A polícia fez várias investidas na região do Mafrense e outros endereços vinculados a ele até conseguir encontrá-lo nesta madrugada. Nós vamos aos detalhes ao vivo com a repórter Micaela Ramos. Muito bom dia, Micaela. Bom dia, Tiago, a você e a todos que acompanham ao Jornal do Piauí. Tiago, na madrugada desta sexta-feira, os policiais do BEP estavam em rondas ostensivas ali na região da Grande Santa Maria da Cotipe, quando se depararam com um carro que tinha restrição de roubo e furto. Então decidiram abordar. Só que, quando os policiais deram a ordem de parada, essa ordem foi desrespeitada, o que originou um acompanhamento tático. A perseguição durou por alguns minutos até que o condutor do carro decidiu efetuar disparos de arma de fogo contra a guarnição do BEP, contra os policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior. Então os policiais revidaram esse tiro e ocasionou uma troca de tiros ali em plena Santa Maria da Cotipe, que acabou baleando o Gabriel de Oliveira Silva, de 24 anos, conhecido como Gabrielzinho, na região do tórax. Os policiais levaram esta pessoa até o Hospital de Urgência de Teresina, mas lá ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Mais cedo nós conversamos com o Tenente Coronel Alves, ele que é comandante do BEP, e ele trouxe os detalhes sobre como foi esta ocorrência, sobre como foi todos os desdobramentos que acabaram resultando nesses fatos. Acompanhe. Eles estavam efetuando um patrulhamento durante a noite, na madrugada de ontem, na região da Santa Maria da Cotipe, quando visualizaram um veículo em atitude suspeita e foram realizar uma abordagem a esse veículo. No momento da abordagem, o motorista, o condutor desse veículo, tentou empreender fuga, não conseguindo, desembarcou e efetuou vários disparos contra os nossos policiais, a nossa equipe policial, que, no momento, revidou essa injusta agressão, alvejando esse indivíduo. Com ele foi apreendida uma arma de fogo, foi apreendido drogas, maconha, tabletes de maconha, balança de precisão, munição, dinheiro e esse veículo. No momento dessa situação, os nossos policiais prestaram o devido socorro a esse criminoso, conduziram ele de imediato ao HUT, mas o mesmo não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito lá no hospital. Inclusive, Tiago, o Gabriel de Oliveira Silva, de 24 anos, conhecido como Gabrielzinho, tem uma extensa ficha criminal, coleciona passagens pela polícia e já foi alvo de várias operações, tanto do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, como do Departamento de Repressão ao Narcotráfico, o DENARC. Só que em todas essas operações ele conseguiu fugir, mas desta vez o destino dele acabou sendo bem diferente. Agora, Tiago, é importante a gente contextualizar também que o Gabriel, de acordo com as investigações, herdou a liderança de uma facção criminosa após o pai ter sido preso. O pai dele é o Reginaldo, o Reginaldo José de Oliveira Souza, conhecido como Reginho, que está atrás das grades. Assim como o irmão
do Gabriel, também outro filho do Reginho, está preso e o tio do Gabriel, irmão do Reginho, também está atrás das grades. Nós conversamos também com o Tenente Coronel Alves, comandante do BEP, sobre esse histórico do Gabriel e também sobre esse contexto familiar em que ele estava inserido. Outro fator que vale a pena a gente ressaltar, Tiago, diz respeito à mulher que estava com o Gabriel durante a abordagem que acabou resultando na troca de tiros. Essa mulher é a Kailane Emily do Carmo Souza. Ela foi presa também em flagrante, juntamente com o namorado dela, que acabou perdendo a vida no HUT, mas ela foi levada até a Central de Flagrantes de Teresina para ser autuada pelo delegado de plantão, depois vai ser submetida à audiência de custódia e ficar à disposição da Justiça. O Tenente Coronel Alves, comandante do BEP, também falou sobre essa mulher, falou sobre o histórico criminal do Gabriel, este que foi morto, e do contexto familiar em que o Gabriel estava inserido. Confira. O Gabriel, ele é um indivíduo já conhecido no mundo policial, responde 6 processos criminais, processo por homicídio, por tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, processo por porte ilegal de arma. O Gabriel já era alvo de operações da Draco, de operações da DENARC, estava com mandado de prisão em aberto por associação criminosa, era um indivíduo altamente perigoso, várias operações foram realizadas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, na região norte aqui da capital, com o intuito de prendê-lo, mas ele sempre escapava. E ontem, novamente, ele tentou, utilizando uma arma de fogo contra os nossos policiais, mas graças a Deus nós conseguimos neutralizar esta ação dele e foi conduzido até o HUT, infelizmente, não suportou, não resistiu a esses disparos da arma de fogo. Ele estava acompanhado de uma moça, de uma mulher. Ela foi conduzida também até a Central de Flagrantes, apresentado juntamente com todo esse material que foi apreendido, foi ouvida, certo? Justamente para todos os procedimentos cabíveis junto àquela polícia judiciária. Então ela foi apresentada ontem com todo o material. O Gabriel, ele vem de um contexto familiar conturbado, uma família que é conhecida no mundo do crime, uma família que tem um pai, que é o Reginho, um dos grandes traficantes aqui da nossa capital, que está preso. Tem um irmão preso também por tráfico e por homicídio. Tem tios envolvidos também no mundo do crime, ou seja, a família do Gabriel é uma família que é conhecida no mundo policial. Só para se ter ideia da relevância que o Gabriel tinha no submundo do crime, é necessário a gente dizer que ali na região do bairro Mafrense, zona norte de Teresina, era uma região que era considerada de domínio do Reginho, pai do Gabriel que morreu, e depois da prisão do Reginho passou a ter um domínio do Gabriel, este que foi morto. Tiago, eles pertenciam a uma facção criminosa que teve origem nos presídios de São Paulo, só que aconteceu um racha nessa facção e o grupo que era liderado pelo Reginho, pai do Gabriel que foi morto, acabou sofrendo uma dissidência dessa facção. Eles se separaram dessa facção e passaram a integrar uma outra facção criminosa em que eles exerceram o papel de líderes. Então, após esse racha, eles tiveram esse novo cargo, essa nova função dentro desta outra facção criminosa. Fato é que agora o atual líder, o Gabriel, foi morto. Então as atenções estão redobradas, tanto por parte da Polícia Militar como por parte da Polícia Civil, porque é considerado que no submundo do crime isso gera uma tensão. Então a polícia está em estado de alerta realmente e agora todas as providências cabíveis estão sendo tomadas, tanto no sentido da liberação do corpo do Gabriel, que foi para o Instituto Médico Legal para ser feito todos os procedimentos cabíveis e depois o corpo ser liberado aos familiares do Gabriel, como também as providências seguem no sentido de quem está viva, que é a companheira do Gabriel, está lá na Central de Flagrantes e agora vai ficar à disposição da Justiça. Tiago. Micaela, eu quero que você fique aqui comigo, me acompanhando aqui. Micaela, a gente vem acompanhando desde o ano passado, aproximadamente um ano, a polícia tentava colocar as mãos no Gabriel. Foram várias investidas na casa que era considerada
o quartel-geral desse núcleo do Comando Vermelho aqui em Teresina. Essa casa fica lá numa frente, é uma casa que era munida de piscina, onde a polícia foi e encontrou armas, em várias oportunidades que a polícia, através do DRACO, operações integradas envolvendo o próprio BEP, PM, Força Estadual Integrada de Segurança Pública, reiteradas vezes. A polícia foi até lá porque sabia que no local e na região tinham pessoas perigosas vinculadas a essas organizações criminosas. Em todas elas, o Gabriel conseguiu escapar, até que ontem, ou na verdade hoje, já de madrugada, os policiais conseguiram topar com ele e resultou nesse confronto em que o Gabriel terminou morrendo. Agora, como é uma figura proeminente na facção criminosa, Micaela, eu ouvi falar que as autoridades estavam, inclusive, adotando cuidados no sentido de sufocar eventuais retaliações. Isso foi tratado também lá com a Polícia Militar? Olha, Thiago, eu conversei fora das nossas câmeras, com o Tenente Coronel Alves, comandante do BEP, e o que ele relatou é que o alerta máximo está na Polícia Militar do Piauí em virtude disso. Como eu tinha comentado anteriormente, diante da relevância que o Gabriel tinha de realmente ser o líder de uma facção criminosa atuante principalmente ali naquela região do Mafrense, então a polícia ligou o alerta geral com relação a este caso para evitar e sufocar possíveis tentativas de retaliação em virtude da morte em confronto com os policiais do BEP, que foi do líder Gabrielzinho. Então, sim, a polícia trata dessa possibilidade de possíveis retaliações e já adota medidas, providências enérgicas no sentido de sufocar qualquer possível tentativa de retaliação, Thiago. Micaela, ela segue em alerta, segue acompanhando toda a movimentação. Você tem prioridade para voltar, inclusive, daqui a pouco. A Micaela vai me falar também de uma operação deflagrada hoje pela Polícia Federal para combater envolvidos em arrombamento de caixa eletrônico aqui no estado do Piauí. 5 ações deram certo e o que a polícia descobriu é que há fortes indícios, inclusive com prisão decretada e cumprida hoje, de policiais militares do estado do Piauí, facilitando esse tipo de ação. Daqui a pouco você volta, Micaela, me trazendo todos os detalhes desta operação.